Olá, meus amigos. Hoje nós vamos fazer a furação dessa placa, tá? Placa de aço aqui na medida 316, né? 316. E para isso nós vamos utilizar um sistema de serra-copo. Lembrando que essas serra-copo, elas não foram feitas para esse tipo de tarefa específica, né? O melhor emprego aqui, na minha opinião, é o laser, o plasma. É quando você tem os acessórios todos. Mas eu vou te mostrar como você pode usar com inteligência a ferramenta como a serra-copo, que comumente é utilizada mais para madeira, né? Lembrando sempre que tem que ser uma serra-copo de qualidade. Não pode ser dessa serra-copo barata que você compra em boteco, tá? Então opte por uma serra-copo com aço de qualidade, se encontrar inclusive com revestimento de carboneto, tungstênio, tá bom? Um aço de alta qualidade, de alta dureza, tenacidade, vai ter o melhor desempenho. E aqui tem algumas das serra-copo que eu utilizo. Daqui já utilizei para cortar aço, todas elas. Como material para lubrificar, você pode usar um lubrificante que seja, pode ser um óleo Singer, se você não tiver banho de jacaré. Tem gente que usa banho de jacaré, banho de porco, né? Tem gente que usa... Você pode utilizar um óleo de corte que vende nas lojas, mas qualquer tipo de óleo que tenha uma eficiência na lubrificação em alta temperatura, você vai utilizar. Lembrando sempre que você precisa submergir essa peça para ir refrigerando ela, tá? Vou deixar ali um balde. À medida que eu for furando, eu vou submergindo a peça para resfriar. Também eu vou deixar um copinho com água para submergir, ó, essa região da serra-copo. O que vai estragar a serra-copo é excesso de temperatura. Não é o tipo de óleo que você vai usar, o tipo de banha e gordura, entendeu? É o tipo de temperatura que você vai empregar nela. Você não pode deixar passar, não pode deixar chegar na temperatura crítica. Por exemplo, meus amigos, essa broca que eu estou utilizando aqui, nessa serra-copo, ela é uma broca de alta qualidade. Até hoje eu não precisei afiar ela. Já dei centenas de cortes com ela. Interessante. Ainda não precisei afiar. Ela tem um revestimento de carboneto de tungstênio. É de carboneto. Não, carboneto não, perdão. Ela tem um revestimento de cobalto, semelhante a essa broca escalonada que eu tenho aqui também, ó. Revestimento de cobalto. Então aí recomendo para vocês as suas utilizações de ferramentas. Eu vou marcar aquela chapa usando a princípio o paquímetro, uma caneta. Vou perfurar com punção e em seguida acho que eu vou começar com essa broca, eu vou começar com outra broca mais fina e vou finalizar utilizando essa broca, né? Vou trocar ali, vou botar essa broca para furar. E como é um furo pequeno que eu preciso, eu vou ter que utilizar ou essa serra-copo, daqui já é muito antiga. Acho que eu vou tirar daqui e botar para cá, ó. Essa tem até um dente quebrado, ó, mas não influencia, tá? Não influencia no desempenho, porque é um furo específico para eu obter umas peças muito pequenas para botar aqui dentro, ó, que vai ser utilizada como um reparo, como um tipo de reparo para um sistema giratório aqui do cachimbo. Então e depois da escolha do material necessário, 25. Você vai utilizar um bom paquímetro para fazer essas medições com eficiência. Esse é o segundo momento mais importante, depois de escolher a serra-copo e a placa de aço. No caso, essa placa de aço 1020 é o suficiente para o tipo de operação que vai ser usada no chaco, né?
O objetivo é fazer os roletes que vão encaixar nos pinos giratórios e dar aquela mobilidade. Não pode, cheguei a utilizar rolamentos também, mas o rolamento gira demais, aí pode atrapalhar, né, na hora que você está praticando exercício. Ele tem que girar, mas não pode ficar girando muito. Daí eu descobri na prática. E o que acontece? Você tem que fazer esses espaçamentos. Olha, a cada ponto desse que está sendo feito, ele vai servir como base para fazer as furações, e o outro lado tem que ser desencontrado, ou seja, se um fica a 2 centímetros da placa, outro vai ficar na faixa de 4 centímetros que está embaixo. É como se fosse uma diagonal. Mais para frente você vai ver como é que vai ficar isso daí. E aconteceu que eu não estou encontrando meu punção, então improvisei esse daqui com resto de haste de amortecedor de carro. Tem forma de pirâmide, que a pontinha é ok. Você vai fazer a pré-furação e pode observar aí que ela está desencontrada, não fica lado a lado na placa. Ó. Enquanto num ponto fica numa reta, no outro ela fica na diagonal em relação ao ponto de baixo. Isso daí é para não coincidir de uma borda de uma furação com a serra-copo acertar a outra e você vem aí a quebrar a serra-copo ou estragar a outra arruela que vai fazer. E nessa parte daí, como você pode observar, você não empurra a broca até o final, você vai furando ela de forma parcelada. Fura uma parte, volta, faz a perfuração novamente, avança, faz mais uma. E nesse caso eu utilizei a graxa. Eu tenho bastante graxa aqui, você pode utilizar graxa, mas também tem que fazer a lubrificação da peça. Pode submergir na água para refrigerar, lubrifica com um lubrificante desengripante, e a graxa, porque eu descobri que ela facilita muito nessa furação. Se você não tiver graxa, pode usar algum tipo de banho também. E agora é a vez da serra-copo. Pessoal, num corte que eu deixei aí, ficou meio confuso, alguns ficaram revoltados por causa do uso da graxa em vez do óleo de corte. Vocês vão observar aqui, nessa utilização com graxa, com spray desengripante, lubrificante, que atinge tanto quanto o resultado necessário. Então não fique preso a determinadas convenções, porque tem óleo de corte, então use óleo de corte se você quiser, tá? Não tem problema. Mas se você não tiver, você pode usar graxa. E o principal para refrigerar vai ser a água, não vai ser nenhum tipo de óleo, na verdade. O óleo é para ajudar o deslizamento das partes móveis. Agora, meus amigos, eu vou mostrar para vocês como nós vamos utilizar essa serra-copo com graxa, com óleo e outros itens em conjunto para perfurar uma placa como essa, tá? Uma coisa muito importante, você não pode sair furando até o final, você tem que furar de uma forma parcelada. Fura um pouco um local, alivia, fura um pouco outro, alivia. Aplica o spray ao longo da serra-copo, de tempos em tempos, tá? Um spray congelante se tiver, um desengripante também. Nesse primeiro momento você vai praticamente só dar uma escariada para marcar um pouco ali, afundar uns 2 milímetros, alguma coisa. Tem que ser sempre
você pode saltar lá para frente, com uma furação lá da frente, por aqui tu desencontrado, entendeu? Por ali na estação da Doca, você vai lá para a décima, volta para a segunda, aí vai para a nona, porque você alivia também assim o calor da peça, que naquela região próxima ali está quente, entendeu? Você possa também dar um salto lá para frente, virar, e quando eu voltar para primeira região, quando eu estava falando, ela já vai estar mais ou menos. E daí você terminar também essa parte aí no balde geral, volta, como se vocês comigo, que é vendo a Serra Copo também. Serra Copo, você pode pedir uma quantidade também de água num copinho, pode deixar essa base aí de furação mais baixa, e você mergulha a Serra Copo dentro do copinho com água, entendeu? Ele já fez a primeira furação, agora está indo para a segunda, força um pouquinho mais, ó, alivia. Chega num ponto quando você fica bom nisso, você praticamente sente que não é como é que eu posso dizer, não é questão de premonição, não é questão de previsão, mas você praticamente sente pela experiência que está quente a Serra Copo, que tem que aliviar. Isso daí é uma coisa que você vai ver na prática. Ó. Cortou a primeira rodela ali de aço, né, que vai ser colocado no pino giratório. Essa fumaceira aí é do calor em contato com o óleo, em contato com a peça, né? Alivia um pouco a temperatura ali, ó, entendeu? Daí você vai continuar. Tem que ser um trabalho, esse tipo de trabalho aqui, ele é um de paciência, não pode apressar. Tem que ser uma pessoa paciente. Se for uma pessoa impaciente, não tente fazer isso. E um outro uso, se você tiver uma máquina de plasma, você pode fazer esses cortes aí, ó. Em vez da Serra Copo, você usa a máquina de plasma. Também tem esse outro recurso, né? Se tiver pouco bico de plasma na sua região, você não vai gastar fazendo isso, né? Você pode usar uma Serra Copo. Agora, para coisas específicas, vamos supor que vai fazer um corte muito grande que não tenha uma Serra Copo, e aí você faz a furação central, engata o arame na tocha de plasma e gira cortando a peça de ferro, fazendo a roda, né, o círculo. Mas aqui no caso a gente está usando a Serra Copo. Essa parte daqui ela vai ser um pouco demorada porque eu não vou dar salto temporal nela. Talvez eu dê um corte daqui a acolá, mas isso daqui vai justamente para você ver o tempo aproximado que vai gastar para fazer esse tipo de atividade, tá?
E aqui está o resultado. Eu espero com esse vídeo ter dado uma desmistificada no que o pessoal comentou a respeito disso daí, para eles entenderem que nem sempre o que é totalmente convencional é a única opção, tá bom, pessoal? Então tá aí comprovado o uso da graxa, tá? Juntamente com o desengripante ali, lubrificante. E agora eu vou abrir o centro desses furos todos para uma medida que vai dar para passar o pino do nunchaku. E após isso vou botar uma pequena barra roscada ali, apertar com 2 parafusos e levar para a lixadeira de cinta para tirar a rebarba. E olha só o resultado com a broca escalonada de cobalto, um investimento de cobalto, muito boa essa broca. Passando já para a próxima etapa, ó, foi aberto os furos ali, né? Você pode botar 2 dessas arruelas que você fez, ou pode botar mais também juntas. Vai prender ali com 2 parafusos, tá? 2 porcas, perdão, parafusos não porcas. E você pode usar um grifo, um alicate de encanador, ou uma chave de engenheiro, ou então um alicate de pressão. Eu gosto muito do alicate de pressão combinado ali com um grifo ou com uma chave de encanador. Aperta bem fácil. Mas para esse tipo de operação pode ser até um alicate e uma chave inglesa, que é o suficiente, não precisa de tanto aperto. E agora você vai usar uma lixadeira de cinta de cuteleiro. Você não precisa também ter uma lixadeira de cinta. Você pode usar também uma esmerilhadeira com um disco abrasivo, um disco grão 40 ou um pouquinho mais. E você vai retirar essa rebarba para deixar lisa, porque dentro do rolete do nunchaku, daqueles cabeçotes que ficam lá nas pontas, né? Ele não pode, essa parte interna vai ficar embolachada, ela não pode girar com atrito, então você vai ter que fazer isso daí, ó. Deixar bem lisa e uniforme. Pode usar de 2 em 2, pode usar de 3 em 3 ali, botar 3 em 3 amontoados, né? Pode botar de 2 em 2. Retira, um modo bem rápido de tirar, tá quente. Se não tiver a mão resistente a calor, é bom que você use luvas, tá? Já sou acostumado a esquentar ali a ponta dos dedos, então não tem tanta sensibilidade assim de soltar as peças ao calor. Você pode usar uma luva ali. Aperta bem e vai fazer isso de uma por uma. Agora eu vou deixar o vídeo rolando para você aprender nessa parte aqui. E assim eu terminei o vídeo dessa etapa. Espero que você tenha gostado. Em breve vem com a terceira etapa e final da produção do nunchaku. Lembrando que a primeira foi o torneamento da madeira. Foi a escolha da madeira. O segundo vídeo foi o torneamento. Nessa é a produção dos roletes internos. E depois a produção dos cabeçotes e dos pinos, né? Terminando com a montagem.